A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 30, de 1 a 31. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Vamos contextualizar. O vídeo de ontem, Davi era um moço jovem, ruivo, que tinha vencido o gigante, que tinha livrado Israel das mãos dos filisteus. Davi casou com a filha do rei, com a filha de Saul, se tornou o genro do rei e se tornou um guerreiro vitorioso, famoso, porque o Senhor era com ele. Mas Saul, que já estava bem louco, bem perturbado, bem, vamos dizer, atormentado, passou a perseguir Davi. E Davi, para não morrer, passou a fugir de Saul. E se tu ficou curioso para saber, assiste o vídeo sobre Saul, o vídeo sobre Davi na playlist Personagens Bíblicos. Hoje a gente vai se deter neste capítulo. Durante essa fuga de Davi, muitas coisas aconteceram. E ele teve que fazer um jogo duplo, tá? Os filisteus meio que abrigaram Davi. Mas o que Davi fazia não era trair Israel, mas era vencer os filisteus como um infiltrado. Foi isso que Davi fez. Nesse episódio, nesse capítulo, ele teve um dos momentos mais difíceis. Davi teve muitos momentos difíceis, mas esse foi muito difícil. Já tem um vídeo no canal sobre o versículo que Davi chorou até perder as forças e que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Esse versículo foi tratado num vídeo daquela série Versículos que Marcaram a Minha Vida. E hoje nós vamos caminhar por esses 31 versículos para entendermos um pouco mais do que aconteceu. 2. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Tenho falado repetidamente sobre a obra das trevas, como que o inimigo trabalha. Ele rouba, ele mata e ele destrói. Aqui tem um grande exemplo disso. Roubou. Ele não matou as mulheres. Ele não destruiu. Ele roubou. Olha o que diz. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém. Então, o que eu quero... Eu tô sempre insistindo nessa tecla. Por quê? Porque nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos ao primeiro sinal de uma atuação maligna. Nós devemos reagir. O bom seria que não acontecesse, mas somos humanos, muitas vezes nos distraímos, baixamos as armas, né? E o que acontece? O inimigo rouba. Nesse caso, tá aqui, ó, ele roubou as mulheres, mas ele não matou e nem destruiu. Botou fogo na cidade e levou as mulheres cativas. Então nós devemos prestar atenção. Tu deve prestar atenção. Eu devo prestar atenção.
O que que o inimigo está te roubando? O que que o inimigo está levando cativo? O que que o inimigo está tirando de ti? Esse é o primeiro estágio. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro degrau. Ele rouba a tua fé, ele rouba a tua santidade, ele rouba a tua alegria, ele rouba a tua força. O que que ele está roubando de ti? Se tu não agir, se tu não te consertar com teu Deus, se tu não te arrepender, se tu não confessar, se tu não endireitar os teus caminhos, ele vai para o estágio 2, que é matar. E o 3 é destruir. Então, o que que Davi fez? Deixou matar? Deixou destruir? Não, ele já agiu quando ele soube que suas esposas tinham sido roubadas, cativas, capturadas, raptadas, sequestradas. Usa a palavra que tu quiser para entender quando algo é tirado de ti, algo que é teu, algo que te pertence, algo que o Senhor te deu e o inimigo vai lá e te rouba, porque ele é um ladrão. Então ele rouba. Tua família, ele tá roubando a tua família? Tu vai esperar ele matar e destruir ou tu vai te levantar no nome do Senhor Jesus e vai pegar de volta o que é teu, o que o Senhor teu Deus te deu? Então é isso. Eu não sei para quem que eu tô falando. Eu não sei aí do outro lado. Se o Senhor tem me insistido para eu falar isso. Porque sim, nós temos que agir. Não podemos deixar o inimigo nos roubar. Porque ele não vai ficar satisfeito com o roubo. Ele vai querer matar e vai querer destruir. Essa é a obra das trevas. É isso que ele faz desde o princípio. Ele semeou a dúvida. Ele mentiu, ele enganou Adão e Eva. Ou como alguns gostam de falar, Eva e Adão. Mas o que que acontece? Tu não pode deixar ele solto, ele agindo, porque ele faz isso. Ele rouba, mata e destrói. Vamos continuar. 3. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Quer dizer, foram roubados, foram capturados, foram presos, foram sequestrados, foram levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Sim, é uma reação natural, é uma perda, é um luto, é um desespero, é uma angústia, tu chora. Deus nos deu esse expediente, esse mecanismo, essa proteção. Chora. O Senhor Jesus chorou. Só que tu não vai ficar caído chorando. Tu vai chorar. Tu vai te derramar na presença de Deus. Tu vai clamar, tu vai implorar. Lembra que a gente estudou também sobre isso? Há tempo para todas as coisas, né? Tem tempo de chorar e tem tempo de prantear. Isso aqui é um pranto, é o desespero, é tu rasgar teu coração na presença de Deus, levar os teus filhos, levar as tuas esposas, queimar a tua cidade. O que é isso? Isso é muito forte. Tu não vai fazer de conta que não aconteceu. Tu vai chorar, tu vai viver essa dor. Mas o que tu vai fazer depois desse estágio que é de dor, de choro? Jesus chorou porque Lázaro tinha morrido e porque viu a dor de Marta e Maria. E ele ficou só no choro? Não, ele chorou, mas ele avançou. Ele não ficou parado, paralisado. Ele ressuscitou Lázaro. Quando ele chorou vendo Jerusalém, lamentando, ele ficou só chorando? Não. Ele foi a Jerusalém, enfrentou tudo, morreu por nós, derramou o seu sangue para nos perdoar. E ele ressuscitou. Então, o que eu entendo? Que o choro, a dor, isso é legítimo. A gente chora, a gente sofre, mas a gente não fica caído no sofrimento, no choro. A gente se ergue, porque o Senhor está conosco.
Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Aí tu não chora, tu engole, tu faz de conta que não é, como é que tu vai ter consolo? Tu não busca, tu não te humilha. Então, olha o que eles fizeram. Choraram até não terem mais forças para chorar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Também nós temos vídeos sobre o choro. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas. Ainoã, a Jezreelita, e Abigail. Tem vídeo no canal sobre Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. Porque é bem assim. Quando alguma coisa sai errada, bota a culpa em ti, se tu é o líder. Se der tudo certo, tudo bem. Se der errado, tu é o culpado. Se tu é o pai, se tu é o marido, o chefe de família, se tu é o professor, o pastor, o presidente, o governador, se tu tem uma posição de liderança, se tu é o chefe, vai sobrar para ti, porque tu tem responsabilidade. Então, não foge da tua responsabilidade. Saiba que se Deus te deu autoridade, Ele vai te dar condições de vencer. A gente tem autoridade porque a gente se submete à autoridade de Deus. A gente tem responsabilidade porque a gente recebe de Deus a capacidade de cumprir aquela missão, aquele chamado, de executar aquela tarefa, aquelas funções. Então saiba que a responsabilidade vem sobre os ombros de quem tem a autoridade. E foi o que aconteceu. O povo queria culpar Davi. E tipo, se apedrejar ele, será que estaria resolvidos os problemas? Será que apedrejar Davi ia trazer as esposas de volta? Ia fazer com que aquela cidade que tinha sido queimada? Será que culpar os outros, responsabilizar os outros ou querer castigar os outros numa situação assim resolve? Fica para nós essa lição. Normalmente não. É desespero. As pessoas ficam perdidas e querem culpar os outros. Todos têm responsabilidade, mas sobra sempre para o líder. E Davi não fugiu da sua responsabilidade. Vou começar de novo. 6. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. Porém, todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, outra coisa que a gente aprende. Quando estamos amargurados, angustiados, revoltados, tristes, não é a melhor hora de tomar decisões. Porque querer apedrejar Davi era fruto de amargura, de uma dor muito intensa. Então, o que a gente aprende aqui? Que quando a gente está sofrendo, está de luto, está passando por uma perda, por um tormento, uma provação, não sei o nome que a gente vai dar para uma coisa muito grave, uma calamidade, um acidente, uma tragédia, algo que foge do controle, não é o melhor momento para tomar decisões. Tu tem que te reanimar, tu tem que te fortalecer, tu tem que ser consolado para que tu consiga pensar, organizar tuas ideias para tomar uma decisão. Então, não tem esse ditado que a gente não deve fazer nada de cabeça quente, com a cabeça cheia? Então, sim, pede conselho ao Senhor, pede colo, pede o abraço de Deus, o acolhimento de Deus, o consolo de Deus. Vive esse tempo difícil e espera para que o Senhor te reanime, te fortaleça, te console, para que tu consiga pensar e agir da melhor forma. 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. O que a gente tem aqui? Passamos por tudo isso, vamos buscar Deus. Vamos buscar alguém que tem autoridade sobre a nossa vida, autoridade espiritual. Então, o que Davi disse a Abiatar, o sacerdote? Ele foi buscar ajuda do alto. Porque o sacerdote representava o próprio Deus na terra. Traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor dizendo, olha isso,
Devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então, eu admiro. Tu tá com um problema gravíssimo. Então, tu não te precipita, tu não age impulsivamente, tu não pede conselho para X ou para Y, não. Tu chora, tu sofre, tu vive aquilo ali, tu entende que aquilo é grave. Aí o que tu faz? Tu busca Deus. Tu busca autoridade espiritual. Tu consulta o Senhor. Tu pergunta para Deus se tu pode fazer alguma coisa. Se Deus vai te usar para resolver aquilo ali. Se tu tem autorização, se tu tem licença, se tu tem permissão para agir. Se tu vai contra eles. Se tu vai ter vitória. Se tu vai conseguir reverter. Isso é humildade. Isso é submissão. Isso é dependência. Isso é temer a Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas, até da tua dor. Porque tem pessoas que não conseguem amar a Deus na dor. Não conseguem adorar, não conseguem ver Deus no sofrimento. Entender que Deus está conosco até na dor. Inclusive, principalmente no sofrimento. Agora tem pessoas que se revoltam, tem pessoas que querem apedrejar os outros, né? Na hora da dor. Querem culpar alguém, querem pôr para fora toda a raiva, toda a decepção, toda a frustração, toda a incapacidade, toda a incompreensão, sabe? Todo o desespero, toda a amargura. E não vai conseguir resolver desse jeito. Então olha o exemplo que nós temos aqui nesses versículos. O que Davi fez? Davi consultou o Senhor. E o que Deus faz? O que Deus fez? Respondeu seu filho. Tu não vai ficar sem resposta. Tu é filho, tu é filha, o pai te ouve, o pai te responde. E olha o que ele está dizendo. Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. E aí tu recebe uma palavra. Sabe o que tu tem que ter? Fé. Aí tu tem que acreditar. Por quê? Tu perguntou para Deus. Deus te liberou uma palavra. E olha o que Davi fez. Então, Davi partiu. Ele e os 600 homens que com ele estavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Vamos ver o que Deus está falando conosco, o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Sim, existem pessoas que perdem as forças. Tem gente que não consegue correr. Tem gente que não consegue andar a cavalo. Tem gente que só caminha. Se tu não tem força para caminhar, tu não vai conseguir correr. Se tu não tem força para correr, tu não vai conseguir andar a cavalo. Então, na caminhada cristã, na nossa vida espiritual, existem retardatários, existem pessoas mais lentas. E Deus sabe como é que nós somos, Deus nos conhece. Mas em Deus a gente pode até mudar, sabia? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que começou a boa obra não deixa pela metade. Então aqui a gente vê que eram 600, mas 200 ficaram para trás. 200 cansaram, 200 não tinham mais força. Porque a dor de perder os filhos, a dor de ver sua cidade queimada, a dor de ver suas esposas, quer dizer... Tem gente que não aguenta, tem gente que passa pelas calamidades, as provações e sucumbe, e cansa, e fica pelo caminho. Mas 400 continuaram com Davi. 11. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu e deram-lhe água para beber.
Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Quem viu o vídeo que eu falei sobre o pão e o queijo, ó, aqui também temos alimentos bem específicos. Aí tu pensa, por que Deus ia citar tudo isso? Porque há uma ciência, há uma nutrição, há um conselho de Deus para nós com esses alimentos. As pessoas ignoram a importância de comer aquilo que Deus criou, aquilo que Deus abençoou. E hoje, muitas das doenças têm a ver com comer produtos alimentícios e não mais alimentos, comida de verdade, coisas boas. Comem muito mais o que a indústria criou, que o homem criou, aquilo que dá lucro, do que aquilo que Deus fez para nós, que a terra produz. Então, toda vez que eu encontro algum alimento, alguma citação na Bíblia, eu paro e penso e peço que Deus explique, que Deus me oriente. Então, tu vai ver aqui, ó, figos, passas, fala de força, fala do pão, fala da água. Isso para nós também é uma lição, isso também é uma aprendizagem. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Vamos parar. Lembra do pecado de Saul? Lembra por que Deus rejeitou Saul? Tem vídeo aí no canal sobre isso. Por que ele escolheu Davi? Disse que Davi era melhor que Saul. Lembra que a guerra era contra os amalequitas? Lembra o que Deus mandou fazer? Destruir, exterminar? Tudo que Deus falou era em relação aos amalequitas. E Saul não obedeceu. Então, olha só, continuando. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Só Deus para fazer isso, né? Davi encontrar o servo do amalequita que tinha adoecido. 15. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que, de tão cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Tenho que parar aqui. Já falamos sobre isso. Mesmo no meio da igreja, dos crentes, das ovelhas, tem uns bodes, tem uns lobos disfarçados. No meio do trigo tem o joio. Então, tinha perversos e malignos
dentre os homens que seguiam Davi. Tem pessoas que tu conhece que não são de Deus. Elas estão no nosso meio, mas elas não são do nosso meio. Elas não são dos nossos. E essas pessoas aqui se manifestaram na hora do quê? Do despojo. O que é o despojo? É o que tu consegue com a vitória. Que no caso aqui, os 400 tinham conquistado e os 200 tinham ficado no ribeiro. 23. Porém, Davi disse: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Já falamos aqui sobre isso. Quem faz a guerra não é só quem dá tiro, quem usa a espada, quem usa a lança. Quem fica cuidando da bagagem também faz a guerra. Somos todos filhos e filhas de Deus. Todos fazemos parte do mesmo corpo e todos devem ser honrados. Não é só o olho que é honrado, a mão também tem que ser. Não é só o cérebro, o pé também tem que ser. E Davi entendeu isso. Isso também me lembra aquela parábola dos que começaram a trabalhar de manhã e os que foram chamados depois a receber o mesmo salário. Isso aqui mostra a graça de Deus. A graça de Deus com as nossas vidas. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Então, Davi era tão bom, tão generoso, tão justo, tão correto, que ele também mandou para os que estavam em Judá. Davi muito se angustiou ao ver Ziclag queimada e suas famílias raptadas. Ele pediu orientação a Deus para perseguir os amalequitas. Diante da resposta positiva do Senhor, Davi lutou e venceu. Trouxe muitos despojos e salvou a todos. A partir desse acontecimento, Davi estabeleceu que quem vai à guerra e quem cuida da bagagem terão recompensas iguais.